E olha só esse caso, Paulo Umbo. Mãe e filho foram vítimas de tentativa de sequestro na zona leste de São Paulo. Os bandidos ainda trocaram tiros com a polícia militar. Vamos acompanhar na reportagem de Thiago Uberreich. Imagens de câmeras de segurança mostram uma van branca encostando na rua Raimundo Brandão Sela, no Parque Boturuçu, na zona leste da capital paulista. Os criminosos desceram da van no mesmo momento em que o filho sai do carro preto, um pouco mais atrás. Os criminosos se aproximam da vítima e iniciam a tentativa de sequestro. Em seguida, vemos um dos bandidos tentando levar a mãe até a van, que resiste. Os dois entram em luta corporal com os criminosos. A mãe até cai no chão ao se debater para tentar se soltar de um deles. Logo após, os bandidos entram na van e saem com o veículo. Em outra imagem é possível ver a van sendo perseguida em outra rua, quando começa a troca de tiros. Filho e mãe que não quiseram se identificar detalham como foi o momento em que foram abordados pelos criminosos. Fui almoçar. Aí a gente parou o carro na frente do restaurante. Quando dois indivíduos de um carro parou o carro à frente, desceu armado, falando que era polícia e queria que a gente entrasse na van. Né? Aí a gente não entrou em culpa corporal com eles. E eles saíram correndo e a viatura veio de frente e aí começou a trocação de tiro. Foi horrível. Imagina, você desce totalmente descontraído para entrar no restaurante e vem um cara gritando Polícia Federal. Aí eu falei, não é. Aí ele queria me arrastar para dentro dessa van. Aí começamos uma luta, né? E o outro que apontou a arma, os dois estavam armados. E o outro estava com a arma apontada na direção do meu filho. A primeira coisa que ele falou foi, Polícia Federal. Eu falei, não. Aí eu comecei a me debater com ele. E aí ele começou a querer que eu calasse a boca. Eu comecei a gritar socorro, para todo mundo ver o que estava acontecendo ali, me ajudar. O primeiro tenente-coronel do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Océlio dos Santos Júnior, relata o momento da ação contra os bandidos. E deparou com a van já em alta velocidade. No momento em que eles deram a ordem de parada, os indivíduos começaram a efetuar diversos disparos aí, de fuzil e de pistola, e se evadir aí em direção à comunidade. Ao chegar na entrada da comunidade, eles desembarcaram do veículo ainda em movimento, o veículo colidiu na parede da vizinhança e os indivíduos correram para o interior da comunidade. Segundo o primeiro tenente-coronel, os bandidos ainda tentaram se esconder na casa de vizinhos. Um dos indivíduos estava se passando por morador. Ele estava trocando de roupa no interior de uma das residências. A família informou que nunca viu aquele indivíduo, que aquele indivíduo tinha acabado de pular seu muro. Aí a gente algemou ele e recebemos informação que o segundo indivíduo que pulou junto com ele tinha pulado para o terreno ao lado. Nessa progressão aí, a esse terreno, localizamos um segundo indivíduo. O uso de armas longas aí para fazer esse tipo de crime, provavelmente eles possuíam alguma informação anterior e dessas informações aí eles tinham um alvo já confirmado. Não, dificilmente eles fariam uma ação sem conhecer qual que era a vítima exatamente que eles estavam procurando. A mãe que se machucou durante a luta contra o bandido fala do sentimento de medo, mas também do alívio ao conseguir se desvencilhar dos criminosos. A hora que eu caí, que eu comecei a gritar mais alto, socorro para todo mundo, que eu vi que parou todo mundo, que a população começou a agitar, que foi a hora que ele saiu correndo, então não tinha mais como ele me pegar. Então só foi um alívio. Apesar da dor que tá agora, foi um alívio. Para as vítimas ficam o susto e o medo. A gente se sente indefeso, não tem o que fazer. A gente só pensa em defender, né, nossa família. Acaba reagindo, não é uma coisa certa de se fazer, mas foi o jeito que a gente achou de se defender. Os 3 bandidos que participaram da ação foram presos. Olha só, eu tô aqui, enquanto eu assistia essa reportagem, bem atento aos fatos, eu estava tentando equilibrar os meus pensamentos. Porque parece que essa família não assiste televisão, parece que essa família não lê um jornal, tá? Estão vivos agora pela misericórdia de Deus, porque em momento algum, você que está nos assistindo em casa, você deve reagir a um assalto.
Os vagabundos que estão presos agora, e graças a Deus, porque aqui eu sempre costumo falar que vagabundo bom é vagabundo preso, né? Vocês sabem disso. Mas reagir a um assalto, imagina agora se um desses vagabundos tivessem atirado no filho dessa mulher. Qual seria o preço da vida dele? O preço de uma van nova? O preço de um carro novo? Qual é o preço que se dá para a vida nesse momento? Se fosse o contrário, se o vagabundo tivesse atirado nessa mulher e esse rapaz estivesse vivo agora, qual era o sentimento? Fala para mim. Entrar em luta corporal com um vagabundo armado, começar a... Não faz sentido. Eu sei que nós temos que lutar pela nossa vida, parece que nós pagamos por ter segurança e parece que nós não temos segurança. O índice de polícia militar, polícia civil, o índice de segurança está lá embaixo, é bem menor do que nós gostaríamos que tivesse. O Palumbo já vai falar sobre isso, ele é especialista em segurança pública, mas num país onde o índice de criminalidade só aumenta, sair na mão com um vagabundo armado, chega a ser uma falta de senso gigantesca. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida dessa família e por isso esses vagabundos estão presos e essa família está aí podendo dar esse depoimento. Palumbo. Graças a Deus não aconteceu nada de mais com a família, né? A gente não consegue prever a reação do ser humano, mas a polícia, a gente sempre fala, nunca reage, não tem bem mais valioso do que a sua vida. Realmente deram sorte. Mas algumas pessoas, né, a gente não consegue prever, nem a de policiais, né? Tem policial que adora ficar pagando de super-homem em rede social, e eu já presenciei isso, mas quando tem uma troca de tiros, se esconde debaixo do motor da viatura. Acontece isso, Rodolfo, infelizmente, e a gente não consegue prever como que a pessoa vai reagir na hora, seja vítima ou não. Tiveram sorte, poderia ter tomado um tiro. A Polícia Militar está de parabéns para essa equipe da Polícia Militar que conseguiu efetuar a prisão desses bandidos. Agora a Polícia Civil cabe saber a intenção do crime, se era um sequestro relâmpago para fazer aqueles saques via Pix, cujos bancos, os banqueiros, eles não querem colocar geolocalizador para facilitar a localização de vítimas que estejam em cativeiro. Nós temos um projeto de lei para que isso se torne realidade, que obrigue os bancos a isso, porque o sequestro Pix aumentou demais, Rodolfo. E os bandidos estão pegando essas vítimas, deixando em cativeiro e ficam lá sacando dinheiro o tempo todo e os bancos não querem falar aonde está sendo feita a transação, Rodolfo. Olha só, eu até tomei minha aguinha aqui com a minha caneca da Jovem Pan, porque eu engasguei na hora que eu estava falando sobre essa família, porque é fato, gente. Reagir a um assalto não é uma coisa de bom senso. Convenhamos, tá? Com esses bandidos, o policial disse ali, obrigado, Polícia Militar, pelo excelente trabalho que vocês fizeram, prendendo esses vagabundos. 1 fuzil, 2 pistolas, colete balístico, 4 capas de colete, 10 enforca-gatos. Eu vou parar por aqui, fita adesiva também, eu paro por aqui. Sabe por quê? Porque talvez fosse uma quadrilha especializada em sequestro. Algo deu errado aí, Palumbo. Você que já entrou em muito cativeiro, essa família poderia estar sendo feita refém. Também existe outro lado da moeda também, né? Lutou pela vida, mas qual é o índice de recuperação, ou índice de recuperação talvez não seja a palavra mais adequada para isso, mas qual é o índice de sucesso da Polícia Civil dentro de um sequestro hoje, ô Palumbo? Olha, Rodolfo, nós temos uma delegacia especializada sob o comando do delegado Fábio Nelson, extremamente competente. O Fábio Nelson deve ter, no mínimo aqui em São Paulo, uns 20 anos ou mais de experiência em sequestro. Então aqui, graças a Deus, aqui em São Paulo, o sequestro, extorsão mediante sequestro, que era muito comum há décadas atrás, hoje em dia já não tem mais tanto assim. E o sequestro via Pix, né, que é para manter aquela vítima temporariamente presa, para ficar sacando, também a Polícia Civil tem agido bastante, mas os banqueiros não querem colocar geolocalizador nas transferências, o que vai facilitar a vida da polícia para achar o cativeiro. Será que se fosse filho de um banqueiro, eles não iam querer esse sistema? Qualquer um está sujeito, viu? Hoje em dia é rico, é pobre, é classe média, todo mundo está sujeito a tomar um sequestro Pix aí e ficar em cativeiro e muitas vezes perder a vida, Rodolfo. Exatamente, Palumbo, exatamente. Bom, graças a Deus essa família está bem e os vagabundos estão presos, que permaneçam atrás das grades até apodrecer. É isso que eles merecem.